Obrigado, Cris. Posso continuar? Lê de novo, por favor. Tá. As portas se fecharam. A luz brilhou tenuamente. As paredes do templo não se divisavam. Os 7 permaneceram em silêncio e suas formas estavam veladas. O tempo não havia chegado para que brilhasse a luz. A palavra não podia ser pronunciada. Apenas 7 formas continuaram o trabalho. Um silencioso chamado foi emitido de um a outro. No entanto, a porta do templo permanecia fechada. À medida que Isso. Eu ia falar que pode continuar. À medida que passava o tempo, se escutavam os sons da vida. A porta se abriu e logo se fechou, e cada vez que se abria, aumentava o poder de dentro do templo. Cada vez que se abria a luz, se tornava mais forte, porque um a um penetravam no templo os filhos dos homens, passando de norte a sul, oeste para leste, e no centro do coração encontravam luz, compreensão e poder para trabalhar. Eles entraram à porta, passaram ante os 7, levantaram o véu do templo e entraram na vida. O templo cresceu em beleza. Suas linhas, suas paredes e sua decoração, sua altura, profundidade e largura emergiram lentamente e penetraram na luz. Acho que aqui é uma descrição, né? Mas só para a gente manter o olhar, que está falando bastante, né? Do processo ainda não está pronto, ainda não um silêncio foi emitido, a palavra ainda não podia ser pronunciada, as formas estavam trabalhando. Então, é todo o processo mágico para a exteriorização. Então, aqui, de novo, né? A luz, a compreensão e o poder para trabalhar entraram na porta, entraram na vida, e aí depois, beleza, linhas, paredes, decoração, altura, profundidade, largura. Percebe que tudo isso tem a ver com forma, com precisão da forma? Isso é bastante o 7º raio. Opa, perdão. Desde o leste veio a palavra, abra a porta para todos os filhos dos homens, que vêm de todos os vales escuros da terra, em busca do templo do Senhor. Deles a luz, descerrando véu o do santuário interno, e mediante o trabalho dos artesãos do Senhor, ampliaram as paredes do templo, e assim iluminaram o mundo, emitiram a palavra criadora e ressuscitaram os mortos. Assim, o templo de luz será trazido do céu à terra. Assim, suas paredes serão erguidas nas grandes planícies do mundo dos homens. Assim, a luz vai revelar e nutrir todos os sonhos dos homens. Então, o Mestre despertará no leste todos aqueles que estão dormindo. Então, no oeste, o guardião provará e julgará todos os verdadeiros buscadores da luz. Em seguida, o guardião do sul instruirá e ajudará os cegos. Então o portal norte será aberto de par em par, porque ali o mestre invisível estenderá a mão para dar boas-vindas e com o coração compreensivo conduzirá os peregrinos para o leste, onde... Ixi, não peguei. Perdão. Onde brilha a verdadeira luz. Acho que pode continuar, porque aqui é uma profecia, né? Tem muito a ver com a nova era, que é regida pelo 7º raio, e tem a ver principalmente com a construção, com a materialização do plano divino. Né? É um momento de culminação no 7º raio, de concretude do plano, né? Por que a abertura do templo? Clamam os 7 maiores. Porque o trabalho está pronto. Os artesãos também estão preparados. Deus criou a luz. Seus filhos podem agora criar. O que mais pode ser feito? Nada, foi a resposta dos 7 maiores. Que continue o trabalho, que os filhos de Deus criem. Aqui é muito interessante só a gente pensar que, por exemplo, né, a gente sabe que se a gente for pegar a grande invocação, a gente tem o propósito, né, que os mestres conhecem e servem, a gente tem o plano da hierarquia,
e quem deve concretizar esse plano é a humanidade. Então, aqui é a mesma coisa, né? O sétimo raio, como ele é o mais exotérico, o mais externo, o trabalho de construção ou o trabalho maçônico deve ser feito pelos artesãos ou pela humanidade, né? Então, é mais uma humanidade iluminada, que sabe o que está construindo, consciente, né? A maioria observará que estas palavras têm um profundo significado e indicam a ampla intenção, durante o ciclo vindouro, de abrir de par em par a grande porta do templo dos mistérios ocultos para o homem. Um por um seremos submetidos à prova da contraparte esotérica e espiritual do fator psicológico, chamado prova mental. Essa prova vai demonstrar a utilidade do homem para o poder e o trabalho mental, e se provará sua capacidade para construir formas mentais e vitalizá-las. Disso me ocupei em Tratado de Magia Branca, e a relação deste tratado com o trabalho mágico do sétimo raio e seu ciclo de atividades será cada vez mais evidente. No dito tratado, tentei formular as regras para o treinamento e o trabalho que permitirá ao aspirante aos mistérios entrar no templo e ocupar seu lugar como trabalhador criador, a fim de ajudar no trabalho mágico do Senhor do Templo. Os nomes Aqui pelos... Desculpa só, Cris. É que aqui também, né, continuando esse mesmo raciocínio, a gente sabe, né, o Tratado de Magia Branca é também chamado de Manual do Discípulo. É o livro do tibetano em que ele ensina mesmo como manifestar a vontade da alma através, né, do seu plano, mas principalmente através do nosso trabalho com a mente, né? A criação mesmo de formas de pensamento, vitalizando, que serão quem vai expressar essas novas ideias, né? Essas ideias espirituais, sagradas. Tudo bem até aqui, pessoal? Alguma dúvida? Algum comentário? Seguimos então, Cris. Os nomes pelos quais este senhor de raio é conhecido são muitos, e seu significado é de importância primordial hoje. O trabalho futuro se depende do estudo dos seguintes nomes: o mago desvelado, o trabalhador das artes mágicas, o criador da forma, o que confere a luz proveniente do segundo senhor, o manipulador da varinha, o que observa o oriente, o depositário do sétimo plano, o invocador da ira, o guardião da palavra mágica, o guardião do templo, o representante de Deus, o que eleva até a vida, o senhor da morte, o que alimenta o fogo sagrado, a esfera giratória, a espada do iniciador, o divino trabalhador alquimista, o construtor do quadrado, a força orientadora, o ignio unificador, a chave do mistério, a expressão da vontade, o revelador da beleza. Aqui tem alguns nomes que são mais evidentes, né? Outros não tanto, talvez mereçam um aprofundamento maior. Mas o mago desvelado, né? A gente sabe que o sétimo raio é o raio da magia e do cerimonial. Então, a mesma coisa, né? O trabalhador das artes mágicas. É também o criador da forma, que nós também conversávamos antes, né? O que confere a luz proveniente do segundo Senhor. Então, é aquele que vai expressar no plano material todo esse plano do segundo raio, né? O manipulador da varinha. A varinha também é um instrumento de magia, né? O que observa do Oriente. Por quê? Porque do Oriente é onde vem a luz. E aí ele observa do Oriente para o Ocidente. Então, como é que esse plano vai se cumprir? Né? É o depositário do sétimo plano. O sétimo plano é o físico. O invocador da ira, aqui eu acho que a gente precisaria aprofundar um pouquinho mais. Não fica tão evidente para mim, mas a gente pode deixar aqui em stand-by.
né? O guardião da palavra mágica, a gente sabe que as palavras mágicas são formas de sintetizar o processo criativo. Então, o guardião do templo, o representante de Deus, porque é aquele que expressa, né, no plano material, o que eleva até a vida, o Senhor da morte, o que alimenta o fogo, a esfera giratória também a gente pudesse talvez aprofundar um pouquinho mais, mas o divino, a espada do iniciador, que também concretiza, né? Ou o cetro do iniciador, o divino trabalhador, alquimista, o construtor do quadrado. O quadrado é um símbolo associado à forma, diferente do triângulo, que é associado ao espiritual. A força orientadora, o ígneo unificador, a chave do mistério, a expressão da vontade, o revelador da beleza. O sétimo raio também é um raio de beleza. Então, são alguns nomes aqui que se relacionam com o Senhor do sétimo raio. Tudo bem até aqui, pessoal? Bem, Tá bom. Este senhor de raio tem um poder especial na Terra e no plano físico da manifestação divina, e é óbvia sua utilidade para seus 6 irmãos. Faz surgir o trabalho que devem realizar. Ele é o mais ativo dos raios neste período mundial e está em manifestação desde 1500 anos atrás. É como se girasse dentro e fora do trabalho ativo em um ciclo muito rápido, e seu parentesco mais próximo, simbolicamente, refere-se a seus irmãos de segundo e quinto raios neste período mundial. Aqui faz muito sentido a gente pensar no segundo raio, por quê? Porque o segundo raio é o construtor. Lembra que a gente viu? Só que o segundo raio é um construtor do plano, né? Então a gente tem o propósito, que é o primeiro raio, aí a gente tem a construção do plano em níveis internos, né? O seu detalhamento. E aí, então, o sétimo raio se relaciona com o primeiro, porque é ele quem vai expressar tudo, né? Aqui no plano material, mas ao mesmo tempo com o segundo, porque ele é como se fosse a correspondência da criação do segundo raio na forma material. Fica clara essa relação? Para mim, mais ou menos. É um ponto importante. O que não está tão claro? Só para a gente entender e a gente seguir juntos. Essa parte da construção. Se ele constrói, não entendi. Não entendi. Ó, do ponto, quando vamos pensar numa forma de Porque pensamento, por exemplo, tá? Então, uma ideia é acessada meditativamente falando, por exemplo. Então, a gente vai falar, sei lá, sobre cura. Então, a gente está pegando essa ideia, lendo os textos do mestre tibetano. Aí a gente começa, na terça-feira, a gente começa a estudar, refletir, né? A forma de pensamento do mestre está ali. Mas como grupo, a gente vai refletindo, a gente vai construindo uma forma pensamento grupal a partir da ideia do mestre, certo? certo, Certo? Isso é certo. segundo raio, tá? Isso é segundo raio. É uma construção mental, né? Ponderada, com reflexão, com compreensão. Agora, colocar isso em prática é sétimo raio. Então, você executar esse plano construído, essa forma de pensamento construída, mental, emocional e intuitivamente, é um trabalho de segundo raio. Expressar isso na forma é um trabalho de sétimo. Tá. Eu estava entendendo que aí nesse processo, então, eu achei que era o terceiro raio, então. O terceiro também mas é que o sétimo é quem faz com mais detalhes. Porque ele é o último, né? Dos 7. E ele vai se refinando nos demais? Nos outros? Ele vai refinando os demais. Tá.
Posso continuar? Claro. Ele constrói com a colaboração do segundo raio, através do poder do pensamento, colaborando assim com o Senhor do quinto raio no plano físico, sua própria esfera essencial e peculiar. A Em outro esfera período, do pensamento, tá? Então, por isso que tem a ver com o quinto raio. Porque a construção é de segundo, mas com matéria estritamente mental é quinto raio, que é o quinto plano, que é a ciência e a concreta. em outro período mundial, poderá mudar o seu relacionamento com os outros senhores de raio, mas hoje seu trabalho será compreendido mais facilmente quando se reconhece que auxilia o Senhor construtor do segundo raio e usa as energias do Senhor do pensamento concreto. Pessoal, só uma coisa. Tá claro isso para vocês? É uma informação bem importante para o nosso trabalho criativo, no nosso trabalho mágico. Se essa informação não tiver, se esse pensamento, quer dizer, não a informação, não tiver claro, a gente pode dedicar um tempinho maior. A gente não está com pressa. É importante compreender esse funcionamento, porque isso é o sétimo raio. Como tá para vocês? Não está claro para mim, não. Então, me ajuda. O que não tá? Ah, não sei, me perdi aí. Em algum momento eu me perdi. Tenta ler de novo, então, para a gente É, encontrar aí. Paulo, Oi. e se você desse como, por exemplo, eu não sei se cabe aqui, quando você criou o grupo de meditação na época da pandemia, como exemplo, por exemplo, que você teve a ideia, daí a gente fez, Aham. isso seria para facilitar, talvez, para entender, será que não seria Pode uma... ser, por exemplo, qualquer ideia, o segundo raio está muito ligado com captar uma ideia, né? É como se fosse um acesso à alma, né? Porque a mente transpessoal é a mente intuitiva. E aí, quando você traz isso para a mente concreta, você trabalha com o quinto raio, que é o raio da ciência concreta, do conhecimento concreto, é o trabalho da mente mesmo, né? Então, o sétimo raio, ele é quem vai expressar fisicamente, que é o sétimo plano, é o plano físico, ele vai expressar fisicamente o que foi construído no quinto plano ou no plano mental, só que a gente está falando de um projeto espiritual. Então, não é matéria por matéria, não é um pensamento concreto, científico, qualquer, é algo que foi infundido pela alma. Então, por isso é o trabalho desse segundo raio, né? De elaboração do plano, de acesso intuitivo, consciencial, né? Ligado a um propósito espiritual. Então, aí tem essa relação, porque a gente constrói na mente, né? E aí expressa na forma com o sétimo raio. Ficou mais claro? Ainda não? Não tem problema se não ficou. A gente só precisa, então, tentar pensar de outra forma, porque é importante entender isso. melhorou um pouco. Tá. Alguma contribuição? Acho que a gente pode seguir um pouquinho, então. Então, se eu tenho uma ideia, ele vai passando por esses raios até chegar no sétimo que concretiza. Então, quando eu tenho a manifestação dele na forma, eu estou atuando com essa energia. Eu acho que eu entendi, sim. Quer dizer, Isso. parece que eu entendi. Só que aqui, nesse ponto de vista do trabalho discipular, aí o mestre coloca essa relação mais específica do segundo, quinto e sétimo. Por quê? Porque é um trabalho peculiar para esse mundo, para esse momento que a gente está vivendo, né?
se a gente for pensar no macro, o processo é esse, né? Primeiro raio é a vontade, que se expressa em propósito, se expressa no plano, na construção do plano no segundo raio. Começa o seu processo de manifestação com o terceiro, já começa um aprimoramento com o quarto, né? Harmonizando os polos opostos, ou seja, matéria e espírito. Aí você traz mais manifestação material ainda, revelando a divindade no quinto. No sexto, você já começa a extrair desse material a conexão com o divino. A forma já é um pouco mais negada para começar um mergulho na essência que está por trás da forma. E o sétimo raio é quem vai revelar que, através da forma, todo o potencial divino, ele é a concretude. Então, isso é pensando no macro, né? Um raio é consequência do outro, desde o propósito até a manifestação. Desde o primeiro até o sétimo raio. A manifestação mais plena desse plano, desse propósito, dessa vontade. Com o trabalho discipular, a gente não trabalha tanto com o primeiro raio, a gente trabalha com o segundo, que é a meditação. Através da meditação, a gente tenta acessar a alma grupal. Através da alma grupal, a gente tenta acessar em alguma medida a hierarquia, que é quem revela o plano. Uma vez que isso foi captado em alguma medida pelos grupos, começa um trabalho com o plano mental, por isso o quinto raio. E aí, então, o trabalho discipular é mais na construção de formas de pensamento, bem definidas, bem detalhadas, que vão ficar aí presentes na psicosfera da humanidade como se fossem nuvens que vão se reunindo até precipitar. A precipitação ou a expressão material é o sétimo raio. Nossa, agora sim. Ah, então tá bom, que bom, que bom. Muito obrigada. Imagina. Então, posso Tem que continuar ficar então? claro, senão não faz sentido, né? Nossa, agora clareou. Aí você explicou todos, aí eu fui visualizando e, nossa, eu tenho que desenhar para entender. Eu desenhei, ficou É bom. isso. O importante é que a gente não deixe passar, porque Tá? é super importante para o nosso trabalho. Os aforismos que incorporam suas qualidades são as seguintes e foram sussurrados esotericamente em seu ouvido, quando ele abandonou o lugar mais alto e desceu da sétima esfera para levar a cabo suas tarefas. 1. Leva as ferramentas contigo, irmão da luz construtora. Cave profundo. Construa e deforma a pedra vivente. Qualidade, poder de criar. 2. Escolha bem seus trabalhadores. Ama a todos. Seleciona 6, para que cumpram tua vontade. Que o sétimo permaneça no leste. Chame o mundo para que penetre naquilo que construirá. Misture todos juntos na vontade de Deus. Olha que Qualidade, legal. poder de colaborar. 3. Sente-se no centro, como no leste, não te movas dali. Envie tuas forças para que cumpram tua vontade. E, em seguida, recupera essas forças. Emprega bem o poder do pensamento. Sente-se imóvel. Qualidade, poder de pensar. 4. Observe como todas as partes entram no propósito. Constrói para a beleza, irmão Senhor. Certifique-se de que todas as cores estejam brilhantes e claras. Observa a glória interna. Constrói bem um santuário. Faça-se com cuidado. Qualidade, revelação de beleza de Deus. 5. Cuida bem dos teus pensamentos. Entra à vontade na mente de Deus. Arrebata dali o poder, o plano e o papel a desempenhar. Revela a mente de Deus. Qualidade, poder mental. 6. Permaneça no leste. Os 5 te deram a palavra de amizade. Eu, o 6º, vos digo que a empregue com os mortos. Revive os mortos. Constrói de novo as formas. Cuida bem dessa palavra. Garante que todos os homens a busquem por si mesmos. Qualidade, poder de vivificar. Aqui nesse, talvez por ser o sétimo, fica ainda mais evidente que cada um dos 6 aforismos tem a ver com
cada um dos 6 primeiros raios. Não fica para vocês? Tem alguma dúvida? Só para eu saber o que a gente pode trazer mais luz, mais atenção. Teve algum desses aforismos que não ficou tão claro? Eu Não? acho, eu acho que tá claro. Tem um resuminho que eu lembro que você tem dos raios, talvez você, depois, num próximo encontro, você pode mostrar aquele resuminho dos raios. Talvez, às vezes, aquele primeiro que a gente estudou, às vezes é até fácil de visualizar, né? Quando a gente Aham. tem o resuminho, talvez. Pode ser. Aqui, primeiro raio, né? Mais sintético, construa de forma a pedra vivente. Então, é trabalhar nessa pedra, molda, né? Segundo, já tem a ver com trabalhadores, né? Permanecer no leste, ou seja, apesar de estar na forma, se conecte, mantenha a conexão com o sagrado, né? Para que a forma não se perca pela forma, para que ela seja um instrumento de expressão do sagrado, né? Penetre naquilo que construirá, né? Trazendo um sentido de unidade, misture todos na vontade de Deus. Depois, de novo, né? O poder de pensar, né? O terceiro raio, que é o pensamento abstrato, não o pensamento concreto, que a gente vai ver depois, poder mental, que é o quinto, né? Sente-se imóvel, ou seja, a estabilidade daquele ponto que a luz se espalha, né? De novo, aqui o quarto raio tem a ver com beleza, com aperfeiçoamento. Certifique-se de que as cores sejam brilhantes, claras. Observa a glória interna, constrói bem o santuário, né? Revelação da beleza. Daí, cuida dos pensamentos, entra à vontade na mente de Deus, né? Esteja conectado com essa mente e aí vá construindo já no plano mental, que é o quinto plano. Aí depois, reviva os mortos. Por quê? Né? Traz uma nova vida, né? Tem a ver com perdão também, tem a ver com reabilitação, tem a ver com perfeição, tem a ver com cumprimento do plano, né? Então, e aí depois o próprio sétimo raio, que é tudo isso, né? Junto. Até agora, temos estudado uma pequena parte do trabalho dos 7 raios. O ensinamento teve de ser transmitido através dos símbolos, e para poder compreendê-lo é necessário ter um sentido esotérico desperto, e ainda assim é impossível compreendê-lo plenamente. Os Chohans da sexta iniciação guiam essas unidades de consciência em que predominam sua particular vibração de raio e cor. Com frequência. Chohan é o dispensador do raio. É aquele mestre de sabedoria que é o cabeça do ashram. Então, no primeiro raio é o mestre M, no segundo é o mestre KH, e aí assim por diante. Então, o Chohan é alguém que não é um mestre de sabedoria apenas, ele que é um iniciado de quinto grau. O Chohan passou pela iniciação do sexto raio, ou seja, pela iniciação do segundo plano, que é o plano monádico, e aí então ele consegue expressar com mais potência essa qualidade de raio. Com frequência, se esquece o valor desse fato, embora os candidatos à iniciação o reconheçam teoricamente. Daí a importância de determinar o raio de ego e da mônada, algo muito importante após a terceira iniciação. Em todos os setores da vida, há aqueles que constituem sempre uma maioria ou uma minoria. O mesmo se aplica ao trabalho do Logos. E no final do ciclo maior, Manvantara,
uma grande maioria encontrará seu caminho para o raio sintético do amor e uma pequena minoria para o raio do poder. Minoria que está destinada a desempenhar um papel importante. Formará o núcleo que, no próximo sistema solar, constituirá a maioria, que encontrará sua síntese no primeiro raio. Este é um grande mistério e não pode ser facilmente compreendido. Indícios de sua revelação estão ocultos no verdadeiro significado das palavras exotéricos e esotéricos. Então, aqui a gente sabe, né, que todo esse processo de desenvolvimento é pautado primeiro no raio do ego ou no raio da alma e depois no raio da mônada. A gente sabe que o raio da alma pode ser qualquer um dos 7 raios e o raio da mônada 1, 2 ou 3. Então, por exemplo, indivíduos que têm raio 3, 4, 5, 6 ou 7 de alma, muito provavelmente têm um raio 3 de mônada. Não é regra, mas é o mais natural que seja assim. A maioria desse sistema é de segundo raio, raio sintético do amor. Por quê? Porque a gente está vivendo um sistema de segundo raio e menos de primeiro raio. Por quê? Porque o próximo sistema é que vai ser um sistema de primeiro raio. Então, aí vai ser a maioria, como ele disse aqui. Devem lembrar-se do fato de que apenas 5 raios dominam ao mesmo tempo. Se manifestam os 7 raios, mas apenas 5 predominam. Deve estabelecer-se uma distinção entre os raios que predominam em um sistema solar e os que fazem um esquema ou cadeia. No Tratado sobre Fogo Cósmico, há algo sobre isso. 3 dos 7 raios se sintetizam. Um desses 3 raios se sintetizará quando atingir a sua culminação. Para o primeiro sistema solar, o terceiro raio foi o raio sintético. Mas para o atual sistema solar, o segundo é o raio sintético. E para o próximo sistema solar, o primeiro raio desempenhará uma função semelhante. Então, a gente viu, né, que embora hajam 7 raios, sempre estão 4 ou 5 raios em manifestação. A gente está vivendo um momento que a gente está saindo de 4 para 5 em manifestação, né? É dito que o quarto raio vai começar a se manifestar com mais potência a partir de 2025, ou seja, ele já está entrando em manifestação com potência que vai ser culminante a partir de 2025. E aí, então, o nosso sistema é um sistema de segundo raio, então ele é o mais abundante. E aí, depois aqui ele vai falar uma outra informação interessante aqui, mais nesse próximo parágrafo. Dois raios constituem em grande parte a meta do esforço humano, o primeiro e o segundo. Um raio, o terceiro, é a meta da evolução dévica ou angélica. Estes 3 raios fazem contato com os 2 polos e o alcance da meta ao final do ciclo marca a realização do logos solar. Isso também é um mistério. O sétimo e o primeiro raio estão intimamente ligados e une o terceiro raio, de maneira que a relação é expressa como 1, 3, 7. Há também uma estreita associação entre os raios 2, 4 e 6. O quinto raio está em uma posição peculiar, como ponto central de realização, no lugar do ego ou alma, o plano personificado da mente, o ponto de culminação para a personalidade e o reflexo da tríplice mônada nos 3 mundos. Primeiro raio. 1, 3, 7 é a projeção da divindade, né? Só para a gente entender. Então, tem o 1, que é o imanifesto, que se manifesta em 3, no triângulo, na Santíssima Trindade, e depois em 7, completando o ciclo material. A culminação da expressão na matéria. Os raios 2, 4 e 6 são os raios que a gente chama de os raios do caminho do coração. Eles têm uma relação bem peculiar entre si. Então, é o raio do amor-sabedoria, é o raio da harmonia através do conflito, é o raio da devoção. Para a gente, humanidade, é mais associado ao plano astral, embora não seja, tá? Mas para nós.
E o quinto raio aqui, ele coloca numa posição separada. Por quê? Porque o quinto raio tem a ver com o quinto reino, que é o reino espiritual. Por isso que ele diz, ele tem um ponto central, que é como se fosse o lugar da própria mônada. Por quê? Porque no momento que a gente vive de quinta raça raiz, o quinto raio é quem vai revelar o quinto reino, ou seja, é através da mente que a gente vai acessar a alma. Por isso que ele tem um papel nessa configuração que a gente vive muito peculiar. Primeiro raio, vontade, demonstrando-se como o poder em desdobramento do plano do Logos. Terceiro raio, adaptabilidade da atividade da inteligência. Este raio predominou no sistema solar anterior. É o fundamento base desse sistema e é controlado pelo Mahashohan. Sétimo raio, rito, cerimonial ou organização. É o reflexo dos dois raios anteriores no plano físico e se relaciona com o Mahashohan. Controla as forças elementais, o processo involutivo e o lado forma nos três reinos da natureza. Mantém oculto o segredo da cor e do som físicos. Constitui a lei. Então aqui, né, o primeiro, né, é a vontade, o poder, é o desdobramento do plano do Logos, né? Ele é o mais oculto de todos. Depois tem adaptabilidade, atividade, inteligência. É controlado pelo Mahashohan. O Mahashohan controla do terceiro ao sétimo raios, né? Ele é o primeiro raio, é o Manu, que é quem vai dar a tônica para aquela civilização. O segundo raio é o Bodhisattva, ou o orientador, consciência, amor, sabedoria. E o terceiro raio é a expressão da matéria. Por isso que ele domina do terceiro ao sétimo raio, Mahashohan. Aí o sétimo é o reflexo dos dois anteriores no plano físico. Por quê? Porque é da vontade, mas é também da expressão inteligente, só que de uma maneira ainda mais aprimorada, né? Por isso que se relaciona também com o Mahashohan. Por isso que é dito que o atual Mahashohan é o Mestre R, ou Saint-Germain, porque é ele quem está regendo o sétimo raio por conta da energia aquariana, né? Ele que controla as forças elementais. Por quê? Porque quem constrói na forma são os elementais, né? O processo involutivo. Por quê? Porque é a descida da consciência para a forma. E o lado forma nos três reinos da natureza: mineral, vegetal e animal. Tudo tem a ver com manifestação, percebe? Mantém oculto o segredo. Por quê? Porque ainda não chegou a hora da revelação total. A gente vai ter um boom disso por conta da Era de Aquário. Então vai ter uma grande revelação ao longo dos próximos 2000 anos, que é uma era de sétimo raio, né? Culminante, e constitui a lei. Por quê? Porque quem rege a matéria são leis. Estes três raios juntos abarcam e incorporam tudo. São poder, atividade e a lei em manifestação. Segundo raio, amor-sabedoria, raio sintético, meta deste sistema que mantém tudo em estreita harmonia e relacionamento. Quarto raio, expressão de harmonia, beleza, música e unidade. Sexto raio, devoção à fervorosa aspiração e ao sacrifício do eu pessoal para o bem de todos, a fim de alcançar a harmonia e beleza, impelidos pelo amor. Esses dois Pode grupos continuar, eu acho. Esses dois grupos de raio podem relacionar-se entre si da maneira que se segue. Raios 1, 3 e 7 constituem os grandes raios conectados à forma, ao processo evolutivo, à inteligência e funcionamento do sistema e às leis que controlam a vida de todas as formas nos reinos da natureza. Raios 2, 4 e 6 se relacionam com a vida interna, expandindo-se através dessas formas. Os raios de motivação, de aspiração e de sacrifício. Raios predominantemente de qualidade. Aqui é importante só entender essa diferença, né? 137, a gente chama de linha da cabeça, né? Conectados à forma e ao processo evolutivo. Funcionamento inteligente tem mais a ver com a mente, né? E também com a forma,
E o 2, 4 e 6 tem mais a ver com consciência, né? Também, como eu dizia, com um aspecto emocional, né? Tem a ver com qualidade. Então, a linha 1, 3, 7, 5 é da cabeça, a linha 2, 4, 6 é do coração. Raios 1, 3, 7. Ocupam-se das coisas concretas e do funcionamento da matéria e da forma, desde o plano inferior até o superior. Raios 2, 4, 6 ocupam-se das coisas abstratas e da expressão espiritual através da forma. Raio 5 constitui a ligação vinculadora da inteligência. Pode terminar aqui, porque aqui a gente já entra. Baixa ali. Aqui não, aqui a gente já entra num outro tópico. Eu vou até marcar. Pessoal, ficou claro essa última parte da divisão dos raios 1, 3, 7, 2, 4, 6? Agora acho que ficou mais explicadinho. Tá. Se não tiver claro, pode perguntar. A gente vai tentando encontrar um jeito, porque é super importante, porque a gente sempre fala, né? De caminho da cabeça, caminho do coração, o caminho místico, o caminho ocultista. Então é muito importante entender essas duas linhas. Até para a gente saber, através do nosso raio de personalidade, do nosso raio de alma, qual é a nossa linha de menor resistência. Por que a gente tem uma ou outra facilidade? Então é super importante isso aqui, esse conceito precisa estar bem claro na nossa mente. Tudo bem? Sim. Rê, tá claro? Tá sim, eu falei. Tá bom. Deixa eu ver quem mais está aqui. Obrigada. Cris, Luísa, Márcia, mãe, Thalita. Sim, Tudo bem? Então tá bom. Bom, Paulinho. E esse resumo aqui no final ficou ótimo. Né? 37 é conectado à cabeça, né? E também as coisas concretas, né? Funcionamento na matéria. E depois o 2, 4 e 6, que se relaciona com o coração e coisas abstratas, expressão espiritual. Achei que ficou bem, informou muito bem. Que bom. Fechou? Que bom. Legal. Então tá bom. Mais algum comentário? Ou como é que está reverberando? O que está presente? Como é que vocês estão? Quanto mais a gente ouve, né, e lê sobre os raios, mais encantado fica o processo, né? Porque a gente vai entendendo, né, aos poucos como tudo é ligado, como tudo faz parte, como nós temos tudo de tudo. E é fantástico, é impressionante a inteligência que existe, né, por trás disso tudo, né? Muito. Muito legal. Então tá bom.
a gente termina um ponto importante aqui, né? Então,